Agora nós vamos em ciências, então, na página 91. Então, todo mundo lá em cima comigo, vamos ler juntos. As plantas produzem alimento. Os seres vivos são muito diferentes uns dos outros, mas todos eles precisam de alimento para sobreviver. Então, isso é algo que são todos em comum, né? Todos precisam se alimentar, porque senão não vive. Vamos lá. Vimos que as plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas usam luz, água e gás carbônico para produzir substâncias que as nutrem, em um processo conhecido como fotossíntese. Então, são assim que as plantas se alimentam, certo? Muitos animais se alimentam exclusivamente de plantas. Alguns animais só comem plantas. Os que não se alimentam diretamente delas consomem seres vivos que se alimentam de plantas. Por exemplo, a onça não come plantas, mas caça animais como o veado que se alimenta de folhas. As plantas são, portanto, a base da alimentação de grande parte dos seres vivos do planeta que habitamos. Então, pessoal, as plantas é a base da alimentação, né? Mesmo que o animal não se alimenta diretamente de planta, o animal que ele consome pode consumir a planta, né? Olha nós, por exemplo, seres humanos, nós nos alimentamos tanto de plantas como de outros animais. Tudo bem, pessoal? Então agora nós vamos para a página 92. Vamos lá. As plantas fornecem materiais e abrigo. Todo mundo junto? As plantas podem ser usadas de várias formas pelos animais. Muitas aves usam galhos e folhas de plantas para montar ninhos e assim podem acomodar seus ovos e seus filhotes. Roedores, insetos e macacos usam árvores como abrigo ou para fugir de animais perigosos, sejam abrindo buracos nos troncos, seja passando parte do dia ou da noite em galhos. Pererecas podem se abrigar dentro de bromélias. As plantas contribuem para a boa qualidade de vida no ambiente ao liberar gás oxigênio no processo de fotossíntese e vapor de água no ar, no processo de transpiração. Então, pessoal, a gente viu aqui que as plantas, elas não só servem de alimento, como elas também ajudam os seres vivos em outras coisas, né? Alguns vivem nas árvores, né? Vivem nesses seres vivos. Utilizam eles como locomoção, né? Para ir de um lugar para o outro, para se esconder, né? Então, as plantas, elas são muito importantes. Para nós, por exemplo, as plantas, elas liberam oxigênio, né? Então, elas limpam, elas purificam o ar. Elas deixam o ar o que mais refrescante para a gente, inclusive, né? Por quê? Porque elas liberam vapor de água. Então, as plantas são extremamente importantes para o planeta, né? Para a manutenção do planeta e principalmente para a nossa manutenção do ser humano. Agora vamos aqui embaixo, ó. Depois tem essas duas imagens aí, né? Que a primeira imagem, ó, é a arara azul grande, abrigada no tronco de uma árvore, e o segundo é o ninho da lagarta do pinheiro, feito nos galhos da árvore. Então tá mostrando aí como os animais podem se utilizar de plantas, certo? Agora vamos lá embaixo. O gás oxigênio é necessário para a respiração de muitos seres vivos, como os animais. Já o vapor de água refresca o ambiente e umidifica o ar. Assim, temperaturas muito altas podem se tornar mais amenas e agradáveis.
aos seres vivos em geral. E o aumento da umidade evita que o ar fique muito seco, né? Principalmente, pessoal, ajuda a gente na nossa respiração, né? Quantas vezes a gente vê no jornal, né, que a umidade do ar está com problema, estamos respirando um ar muito seco. Se a gente mantivesse a nossa natureza, né, que nós temos na cidade, de uma forma mais acessível, de uma forma mais próxima, e mantivesse ela na cidade, seria diferente, né? Mas, infelizmente, não é bem assim. Por quê? Porque as plantas, elas liberam esse vapor de água no ar quando elas estão no processo de transpiração. Por isso que elas ajudam muito a umidificar o ar, tá certo? Depois, pessoal, na página 93, eu pedi para vocês fazerem um exercício e depois, neste outro, apenas ler esse textinho que eu quero ler ele com vocês, tá bom? Então, depois vocês fazem o exercício. Pega o textinho aí na próxima página, na página 93, e vamos ler comigo, por favor. Então, vamos lá. O sabiá laranjeira é um dos símbolos do Brasil. Ele se alimenta de pequenos animais, como insetos e minhocas, e também de vários tipos de frutos. Depois de comer frutos, o sabiá elimina as sementes. Dessas sementes podem nascer novas plantas. Além de se alimentar de plantas, os sabiás usam partes delas, como galhos e folhas, para construir ninhos e abrigar seus filhotes. Os ninhos são feitos geralmente sobre árvores ou arbustos e têm o formato de uma tigela. Então, olha que legal, né, pessoal? O sabiá precisa da árvore, né, para sobreviver, ele constrói o ninho, ele cuida dos seus filhotes na árvore. E a árvore, por sua vez, precisa do sabiá. Para quê? Para que o sabiá leve, né, essa semente dele para outros lugares e que nasça novas árvores. Então é um ciclo, percebe? Um depende do outro, um ajuda o outro a se desenvolver. Então é um ciclo da natureza. Tudo bem, pessoal? Agora eu peço que vocês tentem fazer o próximo exercício. Qualquer dúvida é só me chamar.